irmãos? Quando estão felizes, diga aleluia! Pode se assentar novamente? Está rolando o nosso Summer, I Am The Second, e o Soma, ele é um pouco diferente, está sendo um pouco diferente. Amém? A única mudança, na realidade, no Soma, é que ao invés de ter uma palavra de 1 hora, tem 2 palavras de 30 minutos. Amém? Então, Lucas Davi ministrou a primeira mensagem, 30 minutos. Agora, ainda é 9h16, 21 horas e 16 minutos. Então, eu tenho mais de 25 a 30 minutos para dar essa mensagem. Amém? A gente vai encerrar no horário, às 21 horas, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então, eu gostaria de contar com a sua atenção, com o seu carinho, com a sua paixão pela palavra de Deus. Amém? Amém? Quando eu falar amém, se diga amém. Amém? Por que falar amém? Porque quando você responde com amém, você está passando a mensagem que você está conectado. Amém? Então quero compartilhar uma palavra com o tema uma vida em comunidade. Diga assim comigo, uma vida em comunidade. O livro de Gênesis começa com a criação do homem e todos nós já sabemos que Deus cria o homem com um propósito. Então, o homem, ele existe para cumprir um propósito. Ele é a matéria-prima com a qual será edificada a casa do Senhor. Amém, irmãos? Então, Deus deseja ter uma casa. E nós vemos isso na criação. Então, para nós sabermos acerca de algo, nós precisamos ir para a origem desse algo. Então Deus cria o homem com um propósito. E o propósito da criação do homem é para que Deus então venha ter um povo, venha ter uma comunidade de homens e mulheres com o objetivo de representar esse Deus e expressar a natureza desse Deus. Amém? Diga amém. Os homens foram criados segundo a imagem e a semelhança do nosso Deus. O Deus que é nós, criou os seres humanos segundo a imagem e semelhança desse nós. Nós vemos de Gênesis capítulo 1. Deus que é a casa ou comunidade desse nós, que somos nós, criou os homens nessa mesma imagem e semelhança. Talvez você não esteja entendendo muito bem, mas Deus te criou com um propósito. Deus me criou com um propósito. Não sei se você já se perguntou na vida, mas eu algumas vezes já me perguntei, por que eu existo? Por que eu nasci? Alguém que já perguntou? Já fez essa afirmação? Por que eu nasci? Ou uma pergunta. Por que eu existo? Então todos nós nascemos com um propósito. Nós existimos para um propósito. Então Deus nos criou para nós juntos andarmos debaixo de um propósito. Já pensou no dia que você morrer? Para onde que você vai depois? A Bíblia fala que aqueles que aceitaram Cristo, os chamados salvos, irão para a eternidade com Deus. Então Deus cria o homem na eternidade. Agora nós estamos vivendo neste mundo, mas um dia nós voltaremos para a eternidade. É um pouco complexo, mas pensa comigo. Quando você morrer, você vai para onde? Muitas pessoas não sabem. Eu também não sabia. Mas a palavra de Deus nos responde. A palavra de Deus é o manual do cristão. Então a palavra de Deus nos responde dizendo que nós um dia iremos para a vida eterna. Nós um dia, aqueles que aceitaram Cristo, irão desfrutar da eternidade. Diga amém. Não há muitas pessoas que entendam o mistério de Cristo, que é a igreja. Isso quer dizer que é impossível conhecer a Cristo plenamente sem viver a igreja. Preste bastante atenção. Cristo, ele é o cabeça. A igreja é o corpo desse cabeça. Então nós como igreja, nós como comunidade, nós somos o corpo de Cristo. Fala para a pessoa que está ao seu lado. Você pertence a um corpo. É verdade que ninguém pode conhecer a Cristo sem o papel fundamental das Escrituras e do Espírito Santo.
Mas esse processo de conhecê-lo acontece através do relacionamento com a igreja, do relacionamento com os irmãos. Se você deseja conhecer Cristo, ouvir, tocar em Cristo, ver Cristo, experimentar Cristo de uma forma plena, nós o encontraremos no seu corpo, que é a sua expressão viva na terra. Então preste bastante atenção. A igreja, ela tem algumas nomenclaturas no Novo Testamento. Uma delas é a lavoura de Deus, é a família de Deus, é a noiva de Deus. Mas uma das principais, e o Henrique falou no Soma passado, a igreja ela é conhecida como a família de Deus. Então nós somos uma família. E nós precisamos entender que cada membro dessa família tem um papel fundamental para o crescimento dessa família. Imagine na sua casa se você, que é pai, que é o homem da casa, não trabalhar, por exemplo. Como que a tua família vai se sustentar? Vamos agora para um outro exemplo. Você, mulher, dona de casa, se você não limpar a casa e não fazer a comida para os seus filhos, como que essa família vai ter um bom desempenho? Como que essa família vai ter um bom crescimento se os membros não fazem o seu papel? Então preste bastante atenção. Nós, de uma vez por todas, precisamos entender que nós somos a família de Deus. Amém? Então nós, como comunidade, precisamos entender a importância da ativação de cada membro. Você é o membro do corpo, eu também sou um membro do corpo. Só que se você não estiver ativado no corpo, de alguma forma o corpo não vai funcionar legal. Pensa comigo. Vamos imaginar uma tragédia. Deus que nos livre. Mas você está andando e de repente você sofre um acidente. E agora você não consegue mais enxergar. Você perdeu a visão. Como seria a sua vida? Pensa comigo. Seria bom ou ruim? Responde aí. Bom ou ruim? Seria terrível. Então nós percebemos que membros como os olhos são de extrema importância para o corpo. Tem outros membros que são importantes também. Então eu já conversei com pessoas que dizem, eu não sou tão importante para a igreja. Eu não vou para o Soma hoje porque eu nem vou fazer falta. Hoje eu não vou colar lá no GP porque aquelas pessoas nem me amam tanto. Essa pessoa pensa dessa forma porque ela não conseguiu ainda ter a revelação do quanto ela é importante para o corpo como membro. Pois a igreja, como Deus determinou que ela fosse, é a imagem visível do Cristo invisível. A igreja é a presença de Cristo hoje, assim como Cristo é a presença de Deus. Deus é glorificado quando nós expressamos a unidade. João capítulo 15, versos 12 e 13 diz assim: O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Então presta atenção, irmãos. Jesus, o Cristo, ele pega os 613 mandamentos do Antigo Testamento e resume em apenas um. Está escrito aqui em João capítulo 15 e Romanos capítulo 5, verso 14. Então Jesus pega todos os mandamentos e resume em apenas um, o mandamento do amor. Paulo fala que o amor é o dom supremo. Ele fala que o amor é a base de todas as coisas. O amor é mais importante do que a fé, Paulo fala. O amor é mais importante do que qualquer outro dom espiritual. O amor é a base de todas as coisas. Então, se nós não aprendermos a andar em amor, como que nós teremos êxito em nossa comunidade? Volta e meia nós precisamos de algumas reformas. Ontem, por exemplo, nós precisávamos de algumas pessoas para fazer o jardim juntamente com o Reginaldo, que é o líder ali do projeto, juntamente com o Mesquita. Volta e meia nós precisamos de pessoas para limpar esse prédio. E muitas pessoas se escondem. Por quê? Porque não entendem que faz parte da comunidade. Não entendem que ela é a comunidade. Então presta atenção, se os membros da comunidade não estiverem ativados, como que nós iremos ser uma igreja de milhares? Como que nós iremos avançar? Como que nós iremos multiplicar os GPs?
se os membros não entendem o quanto são fundamentais, o quanto são importantes para esse crescimento. Amém, irmãos? Eu estava orando antes de dar essa palavra e eu falei, Deus, o que eu vou falar? O que eu vou ministrar? Aí Deus falou isso comigo. Ministrar a respeito da importância de cada membro dentro da comunidade. Amém, irmãos? Fala para a pessoa que está ao seu lado, você é muito importante para o nosso crescimento como igreja. João capítulo 17, verso 11 diz assim: E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Então, mais uma vez, nós vemos o desejo de Deus em que o seu povo ande em unidade. João 17, verso 21. Para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Aí está um grande segredo para a multiplicação, para o crescimento. Então, a quantidade nada mais é uma consequência da unidade. Quando a igreja anda em unidade, nós vamos desfrutar automaticamente de uma quantidade. Porque no mundo não existe essa unidade com base no amor. Não existe. Você talvez já teve essa experiência de ter um amigo enquanto você tem algo para oferecer para esse amigo. A partir do momento que você não tem mais nada, esse amigo, na realidade, não é o seu amigo e acaba deixando você sozinho. Mas na igreja tem que ser diferente. É uma amizade mútua, baseada no princípio do amor. Então, quando a igreja anda em unidade, as pessoas que estão lá fora, elas percebem, opa, tem algo diferente naquela comunidade. Tem algo diferente que eu não consigo experimentar aqui onde eu vivo. Então, as pessoas, elas acabam conhecendo Cristo através da igreja, porque nós somos a mensagem. O que é ser a mensagem? Ser a mensagem é as pessoas olhar para você e se identificar com alguma coisa. É as pessoas olhar para você e a tua presença, o teu estilo de vida, transmitir algo, transmitir uma ideia, transmitir um estilo de vida. Isso é ser a mensagem. Então, quando a igreja anda em unidade, o mundo logo percebe. Devemos viver uns aos outros. Uma história linda demais, a igreja primitiva. E eu vou ler alguns textos. Talvez você esteja cansado de ver no News. Atos capítulo 2, verso 42 em diante, que diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de ter. E perseverando unânimes em unidade, todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentavam o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar, ou aqueles que iam sendo salvos. Então presta atenção, nós vemos a igreja primitiva praticando o princípio da unidade, com base no princípio do amor. E a consequência é que Deus acrescentava diariamente aqueles que iam sendo salvos. Então nós vemos esse princípio funcionando. Qualidade, unidade, gerando a quantidade. Como saber se a comunidade vive de forma verdadeira? Ah, mas será que essa minha igreja vive de forma verdadeira? Será que a comunidade Jamai vive de forma verdadeira? É simples chegarmos a uma resposta. Basta nós olharmos para a palavra de Deus. Então, se você ler o livro de Atos é um livro histórico, nós vemos e aprendemos como era a igreja que Cristo fundou, que Cristo começou, que Jesus Cristo iniciou. Como que era essa igreja? Está aqui, nós acabamos de ler. Um povo
uma comunidade que vivia de casa em casa, unânimes em oração, andando em unidade e diariamente ganhando pessoas para Jesus. Igreja primitiva, século I, não tinha prédios de igreja, não tinha placas de igreja, não tinha isso que tem hoje. E o mover de Deus estava lá. Então não é a igreja que vai te salvar, não é a placa da igreja que vai nos salvar, é Jesus Cristo. E Jesus Cristo decidiu se manifestar através de uma comunidade para pessoas que não conhecem esse Jesus. Amém, irmãos? Diga amém. O tema do nosso Summer, I am the second, que significa eu sou o segundo. Eu sou o segundo porque Cristo é o primeiro. Eu sou o segundo porque meu próximo é o primeiro. Que nós possamos se ajudar para que juntos possamos crescer. A vontade de Deus sempre foi ter um povo para que Ele pudesse se manifestar. Um dos maiores moveres de Deus acontece quando 2 ou 3 se reúnem em um lugar. A individualidade e o egocentrismo não combinam com a natureza de Deus. O GP é o lugar ideal para todos os membros exercerem o seu sacerdócio, os dons e os talentos que receberam da parte de Deus. Uma das maiores definições de igreja é a família, como eu falei agora há pouco. Quando vemos os irmãos da comunidade como família, de verdade, não teremos dificuldade de ajudar uns aos outros. Quando morrermos, nós, os salvos, iremos viver a eternidade lado a lado. A comunidade somos nós. Então tire da sua mente a ideia que você não tem responsabilidade. Você faz parte de tudo isso. Então precisa se colocar à disposição de ajudar a crescer, de ajudar nas manutenções. Que possamos experimentar daquilo que a igreja primitiva experimentou, que foi um grande crescimento. Amém, irmãos? Alguns historiadores, teólogos, acreditam que a igreja primitiva chegou a aproximadamente 100 mil membros, até o ano 100. Então, nós queremos experimentar da mesma coisa que eles experimentaram. E algo lógico, para eu experimentar de algo que alguém experimentou, eu preciso fazer a mesma coisa que esse alguém fez. Então, se nós queremos experimentar o que a igreja primitiva experimentou, o que os irmãos, que os pais da fé experimentaram, nós precisamos praticar o que eles praticaram. E eles praticaram a vida dos uns aos outros. Então que nós possamos viver a comunidade. Amém? Se coloca de pé e vamos orar. Feche seus olhos neste momento. Espírito Santo de Deus, muito obrigado pela vida dos meus irmãos. Obrigado, Pai, porque juntos nós podemos avançar. Obrigado porque juntos podemos crescer. Queremos, Pai, desfrutar de um grande mover do Espírito Santo. Queremos manifestar o Teu reino. Queremos levar a mensagem da graça, do amor e do perdão para os perdidos. Queremos ser os visitantes para aqueles que estão lá fora. Pai, muito obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão que está aqui. Obrigado por cada GP. Obrigado pela vida de cada líder de GP. Obrigado pela vida de cada membro. Obrigado, Deus, pela vida dos nossos pastores. Pastor Kleberson, a pastora Fabiola, pastor Yuri, sua família, o pastor Laudecir e a sua família. Obrigado, Senhor, pela vida dos nossos obreiros. Obrigado pela vida do nosso presbitério. Obrigado, Deus, pelas crianças. Obrigado por todos os membros da nossa comunidade. Nós cremos nas Tuas promessas. Nós cremos no Teu mover. E nós iremos viver, de fato, a comunidade, como os irmãos primitivos viveram. E nós temos a convicção, queremos desfrutar de um grande crescimento. Diariamente o Senhor vai acrescentar aqueles que serão salvos em nosso meio. Pai, muito obrigado por tudo. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é fiel. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Agradeça a Deus agora, porque você foi escolhido para viver isso. Agradeça a Deus pela oportunidade que você tem de ter Ele residindo dentro de você, de ter o amor, de ter o infinito morando dentro de nós que somos finitos. Obrigado, Jesus.